Boa sexta-feira para vocês. Obrigado. Cláudia Moreno, economista do C6 Bank, aqui com a gente, trazendo visões importantes a respeito, inclusive, dessa aprovação, né, essa apresentação da reforma tributária lá no Congresso, pauta econômica andando no Congresso Nacional, né, Paula? Vamos vendo, né, Felipe? Principalmente, eu estava até... Vou trazer aqui o Vandic já para embalar na conversa. Vandic Silveira chegando na nossa programação aqui com a gente novamente hoje. Muito bom dia para você, Vandic. Sempre muito bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Mais um dia aqui, muito prazer estar com vocês. Obrigada. Vandic, vou pegar até esse gancho, inclusive, do Felipe trazendo, né, mais uma pauta econômica, toda essa questão. A gente estava batendo muito esse papo ontem também sobre essas pautas arrecadatórias ali, inclusive para o governo. Eu fiz até uma pergunta ontem para você e depois fiquei pensando e fui pesquisar um pouco mais sobre isso. Essa questão ontem, quando eu perguntei para você em relação ao executivo a ter que ceder, né, toda aquela pressão ali, essa... não vou dizer chantagem, mas vamos dizer, né, esses pedidos, né, que a Câmara e o Senado têm feito bastante. E eu fui pegar, tem um estudo, inclusive, que me chamou muita atenção, das medidas provisórias que são editadas pelo Poder Executivo e votadas na Câmara. Houve uma queda muito grande em relação aos dados, se a gente olha ali desde 2007. Pegando em comparação o primeiro governo do Lula, por exemplo, Lula 2, o primeiro governo, não, perdão, Lula 2 ali, o segundo governo, ele tinha 85% das MPs aprovadas no Congresso, apenas 14, tinham ali 14,29, perderam a eficácia. Esse ano, já até agora, somente 28% das aprovadas, 71% perdeu a eficácia. O que aconteceu? Lula que perdeu o poder de articulação ou o Congresso realmente tem ganhado cada vez mais força editando essas cartas? Paula, essa é uma excelente análise, é um excelente estudo e é uma visão do novo Brasil. O novo Brasil, como eu me referi ontem, ele é um país de presidencialismo, de coalizão, mas ele é um semi-parlamentarismo. Ele, de fato, tem na pessoa do presidente da Câmara uma concentração de poder. Por que isso aconteceu? Se a gente lembrar, historicamente, o que aconteceu durante os 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso, ele praticamente governou com MPs. As decisões eram tomadas, PSDB era majoritário, era aprovado e era toque de caixa. Então a gente não precisou elaborar muito em termos do que hoje em dia a gente escuta de articulação política. O presidente falava, tinha grande suporte popular, tinha grande suporte no parlamento, um partido majoritário, menos partidos dentro dessa coalizão do governo, e aí era toque de caixa. Isso foi muito importante num processo de transição econômica do Brasil, do descalabro macro e monetário que a gente viveu, figura de um caudilho forte como Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu seduzir muitas das forças, das facções brasileiras do ponto de vista econômico e do ponto de vista financeiro, quer dizer, empresários, setor financeiro e, obviamente, os próprios políticos. Existia uma liderança muito marcada do FHC. Isso foi se esgarçando, porque o FHC apertou muito isso. O primeiro mandato do Lula entrou na mesma toada, existia um parlamento mais fraco, lideranças mais fracas. A gente teve até aquela eleição maluca do Severino Cavalcante, quer dizer, e com isso o parlamento começou a entender que precisava se posicionar para angariar poderes. O Centrão se expandiu de maneira muito rápida, vários partidos, mas com essa visão mais fisiológica de que o que precisa tem que ser feito e a gente tem que ganhar com isso, e essa concentração no Centrão. Partidos mais tradicionais, PSDB, MDB, etc., começaram a se esvair de poder, começaram a haver recolocações e trocas de pessoas nessas cadeiras, e a presidência da Câmara passou a ser muito mais estratégica, trabalhando muito mais na articulação interna do que na articulação com o governo e cobrando a sua fatura do governo por essa articulação.
Eu tenho votos, eu posso aprovar, mas se você não fizer o que eu quiser, ou o que eu almejo em termos políticos, eu cobro essa fatura em não passar as MPs. E é isso que a gente tem visto. A gente notou esse grande empoderamento do Congresso Nacional no segundo governo da Dilma. O governo da Dilma foi a comédia dos erros, né? A gente pode enumerar tudo errado que foi feito no governo Dilma, né? É difícil você falar que não tem nada que se salve, não tem nada que se salve no governo Dilma. E o Congresso, nessa ausência de poder do Executivo, um Executivo muito fraco, se empoderou rapidamente por causa do impeachment. Se uniu, viu o povo na rua, inflação estourando, contas públicas pedaladas, pá! Tiramos Dilma e dali eles não saíram. Eles se empoleraram, principalmente o articulador, na época, o presidente da Câmara, que fez uma articulação muito poderosa. Muitas vezes as pessoas falavam o homem-bomba, tanto é que a gente falava muito da delação, que é a delação do fim do mundo, durante o processo da Lava Jato. E isso agora é fato consumado, né? A não ser que a gente tenha uma mudança radical na Câmara e tenhamos uma pessoa fraca de articulação interna que traz isso para o Executivo como, está aqui, essa aqui é a carta que nós queremos trocar, né? É um jogo de carta isso aí. E quem tem a mão melhor tem sido centralizado na mão do presidente da Câmara. Então não é de me espantar, não é uma surpresa ver esse estudo dessa maneira. E essa é a realidade do jogo no Brasil. O Lula de 2002, que teve uma facilidade, uma lábia muito poderosa em levar o país no improviso muitas vezes, agora requer um nível de articulação política, estratégica, que talvez tenha mudado a maneira de lidar com esse governo e com o Centrão. Inclusive, 2 pontos. O Barroso voltou ontem a defender o semipresidencialismo, mais uma vez, você viu, né? A gente tem um semipresidencialismo de fato já. A gente só não tem de jure. A gente só precisa mudar a lei para fazer o que está acontecendo ser exatamente aquilo que a lei faz. A Carta Magna contempla uma coisa diferente do que aquilo que as instituições informais fazem. No mundo da economia neoinstitucional, que é uma coisa muito interessante, uma abertura muito mais além do modelo tradicional neoclássico, a gente observa que os processos informais, mas que estão enraizados, eles são muito mais poderosos e são o mundo como ele é, do que os processos institucionais formais que estão lá para cumprir um espaço na legislação, na Constituição, etc., mas é descumprido de fato. O Brasil é o país que eu, nas minhas andanças pelo mundo, sempre falei que aqui existe um negócio que as pessoas falam que é a lei que não pegou, né? E é exatamente por isso, essa diferença entre aquilo que é de jure e aquilo que é de fato. A gente legisla em coisas que a gente almeja demais, quando o mundo é diferente. E a questão do semipresidencialismo está aí, ela está patente. A gente viu, por exemplo, até mesmo nos momentos de maior arroubos do Bolsonaro, esse semipresidencialismo falou, não, vem aqui que a gente precisa entrar no picadeiro, tem gente assistindo a gente aqui, a gente precisa, não pode esgarçar tanto para um lado como para o outro. É bom esse tipo de relacionamento, evita que extremos sejam realizados por parte do Executivo e por parte do presidente. No entanto, abre o espaço, aquilo que eu chamei ontem, de um bazar árabe, né? Dependendo da qualidade dos nossos representantes na Câmara, pode sim descambar para um bazar árabe, né? Você sai daqui com um tapete, uma caneta, um chapéuzinho e alguma outra coisa. É o que a gente viu anteontem. Me dá a caixa que eu aprovo a taxação dos fundos. Pá, na hora. Então a gente viu que isso é muito real. Mas impede de loucuras acontecerem. Mandi, você quer fazer? Eu faço. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Paula, se me permite. Claro. Porque você estava falando nessa questão, né, dessa relação bastante próxima que a gente já está vivendo. E uma figura do Arthur Lira ali, né, quase que automaticamente, dando maioria dos votos para aprovação da pauta que o governo estava querendo das offshore.
Agora o ministro Fernando Haddad está fazendo uma outra solicitação para o Arthur Lira, que acaba compondo também com a pauta econômica do governo, que é toda aquela questão referente à subvenção do ICMS. É um dos pontos tidos ali como importantíssimos para a arrecadação federal. E o Haddad pedindo para o Arthur Lira colocar em votação, colocar em discussão, para esse tema ser colocado, ser discutido rapidamente. Vandick, agora, com as coisas... MP, por sinal. Exatamente, que é para ser mais rápido, obviamente. Para ser mais rápido. E aí a questão essa lua de mel, né? Talvez dura quanto tempo e, posteriormente, né? O impacto dessas subvenções na arrecadação, mais uma pauta que o governo busca aí, de olho nas arrecadações. Felipe, o governo está de mãos e pernas atadas. Inventou um novo marco fiscal que não contempla nenhum tipo de corte de gasto. Cumprir promessas de campanha e ser tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Isso tem um preço. O país não cabe mais dentro do seu orçamento. Portanto, se não vai haver corte de gasto, existem apenas algumas opções que são matemática pura. Ou a gente aumenta imposto, que é o que a gente está vislumbrando com essa reforma tributária. Ontem mesmo o Salto falou aqui que ele vê números próximos de 33% de IVA, muito acima dos meus piores pesadelos, que era em torno de 28, 29%, tá certo? Ou aumenta imposto, seja impostos novos e carga de impostos já existentes, que eu não descarto isso. E eu volto a dizer aqui, eu sei que vai voltar a CPMF mais cedo ou mais tarde. É o mais fácil, é o mais justo, é o mais rápido e arrecada na maior base possível. Ele é um bom imposto do ponto de vista fiscal. E a segunda alternativa é a inflação. Por isso que eu não descarto a análise econômica feita pela Carla Moreno. Porque a inflação, ela é uma opção fiscal que o governo tem. Não deu para negociar com o Congresso. Não deu. E outra coisa, nossa arrecadação vem caindo. Né? E o segundo semestre desse ano, ele vai ser fraco. E eu acho que o último tri, o quarto tri, é possível que a gente tenha um crescimento negativo. Então, o que acontece aí? Aquela visão muito benigna de 11 meses atrás, vai dar tudo certo, a gente está chegando no final da corrida do primeiro ano. Não então, vai dar tudo. Acabou a lua de mel? Acabou. O Felipe perguntou da lua de mel, já aproveitou. Acabou a lua de mel. A lua de mel foi rápida. Foi uma lua de mel daquelas assim, sabe? Eu tenho que trabalhar. A gente faz ao invés de fazer uma semana de lua de mel, vamos fazer um cruzeiro nas Ilhas Gregas. Foi para Santos. Nada contra Santos, mas foi fazer um bate-volta no Boqueirão lá na Praia Grande. É isso aí que aconteceu. Por quê? A dinâmica do Congresso mudou. E a sofisticação do Congresso é muito maior. E com isso nós temos questões que precisam levar em consideração aquilo que pode ser feito. E esse empurrar com a barriga, que é muito tradicional do brasileiro, nós somos um povo muito criativo, né? A gente deveria tocar um quarteto de cordas de jazz, né? Porque a gente inventa na hora lá e tá saindo. Mas agora a gente precisa se profissionalizar no processo político para que a gente tenha planos que sejam execuíveis. Como eu venho dizendo desde que vocês me conhecem, tem dois itens importantes para uma âncora fiscal funcionar. Ela precisa ser crível, a nossa não é, ela nasceu sem credibilidade. E execuível. Receita caindo, Congresso, o governo na mão do Congresso, mesmo que fizer todas as salacabulas possíveis, em termos de aprovar, não vai chegar aos 169 bi, a gente vai ter um problema fiscal sério. Como o Bill Clinton falava, né? It's the economic stupid. Eu vou dizer, é o fiscal estúpido. Se não parar para fazer um freio de arrumação, nós teremos problemas sérios que vai bater na inflação, vai bater em taxa de juros e a gente vai ter crescimento pífio.
Deixa eu já até trazer aqui uma informação que o próprio Tesouro divulgou. O governo central teve um superávit de 11,54 bilhões de reais contra 26,350 bi em agosto, tá? A mediana aí era 10 bi, veio até um pouco acima do que se esperava, mas porém bem abaixo do que foi registrado no mês passado. O governo central apresentou um déficit, então, de 93,376 bilhões de reais no ano até o mês de setembro. Setembro aí, né, o governo central, incluindo o Banco Central, registrou um superávit primário de 32,376 bilhões de reais. Daqui a pouquinho a gente vai até falar mais, inclusive, sobre estes dados. A gente vai para um rápido intervalo. Quero agradecer você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, 11 horas e 11 minutos. Olha só, 11 e 11, hein? Só faltou ser o dia 11 aqui. Superstição à parte, brincadeiras à parte. A gente vai para um rápido intervalo. Já aproveito para pedir aqui você, né, que acompanha a nossa programação, que conheça todo o nosso ecossistema da BMC News. Siga a gente nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso portal de notícias, nosso canal no YouTube e, claro, sempre ligadinho aqui na nossa programação full time, sempre trazendo aqui muitos conteúdos do mercado financeiro, sempre trazendo também muitas análises importantes. Então a gente volta depois do intervalo com mais notícias, mais giro de mercado e também com opiniões de grandes especialistas. Continue aqui com a gente, volto já já. BMC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro, com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 15 minutos. A gente segue, inclusive, falando mais sobre o nosso cenário econômico. Vandique, quero voltar contigo. Agora há pouco até trouxe um pouco ali do tema, né, que foi divulgado pelo Tesouro aqui, mas me lembra também a questão da arrecadação que foi divulgada esses dias, que mostra aí uma arrecadação menor, inclusive. A gente está até em todos os momentos aqui sempre tentando entender as projeções, se de fato o ministro Fernando Haddad vai conseguir esse déficit no ano que vem, zero, como o mercado não acredita, mas a equipe econômica acredita. A gente teve até a gente acabou tendo essa semana a questão da desoneração da folha, que vai trazer impacto negativo ali para as despesas do governo. Enfim, tem toda essa discussão ainda, até da reforma tributária, que depois a gente pode voltar nesse ponto, até porque o senador
Eduardo Braga já fala em colocar mais 15 bi naquele fundo, né? Ou seja, a União vai ter que ter essa despesa recorrente a mais ali para arcar com esse fundo. Não está sendo fácil para a equipe econômica. Eu queria entender até um pouco da sua leitura, o que de fato tem refletido, por que essa arrecadação começou a diminuir agora no segundo semestre e o quanto isso pode acabar sendo um peso ainda maior para esse equilíbrio fiscal. Paula, a economia, a gente teve um carrego estatístico forte do primeiro tri e do segundo tri. Mas agora no segundo semestre, a gente já tem vários indícios de atividade econômica, né, começando a se esvair. Então a gente está num processo que é possível que o quarto tri do ano termine zero ou negativo. Porque existe um poder de alcance desse carrego estatístico que começa no começo do ano. Né? Ele não pode perdurar o tempo inteiro. A gente começou com uma pujança grande, a gente pegou a rabeira de um boom de commodity, o agro fez um trabalho muito bom, uma surpresa, os serviços voltaram com força, houve bastante estímulo do governo, como eu mostrei aqui ontem, o governo nunca gastou tanto, né, na sua vida. No entanto, a arrecadação começou a se esvair por duas razões. Primeiro, porque as atividades econômicas internas, né, elas estão começando a arrefecer, tá? Capaz delas terminarem o ano no negativo. Segundo ponto é uma queda do preço de commodities no mundo, tá certo? Principalmente as commodities agrícolas. Existe uma grande volatilidade do preço do petróleo. Houve também, né, uma apreciação do real, que reduziu um pouco de exportação. Então, câmbio tem algo a ver com isso também, tá certo? E existe esse cenário mundial, esse cenário global, com a China andando de lado. A gente falou, a China cresceu 4,9%. Mesmo? Cresceu mesmo? Por que os embarques de minério de ferro e de outras commodities, que são a base da importação e da indústria de transformação e da indústria de construção civil, caíram precipiciamente? Nos últimos 12 meses, a China teve queda em exportação em 11 meses, e de importação em 11 meses e de exportação em 10 meses. Quer dizer, o nosso maior parceiro comercial andando de lado, mentindo nos números, os Estados Unidos crescendo de maneira pujante, mas o Brasil um pouco mais alijado dessa relação com os Estados Unidos, olhando mais o sul global, e o sul global, quando os Estados Unidos não está presente, é difícil você, né, justificar essas atividades. Quer dizer, se não fosse petróleo, agro e o serviço que voltou muito forte, a gente não estaria crescendo na taxa de vislumbrar algo próximo de 3%. Né? A gente estaria com alguma coisa bem menor, a gente estaria falando de 2,5%. Então, o que eu tenho para falar? Né? Nós temos uma situação fiscal acelerada, como nunca se gastou, nós temos uma queda em arrecadação e nós temos um governo, né, que cisma que esse ano zera e ano que vem tem superávit. Ano que vem não zera, ano que vem é superávit. Não, 2024 é zero, não é? É zero. É 2025. 2025 eu já estou... Já estou, final do ano, já estou indo... Então, caríssimos, é uma ilusão, é uma ilusão. Cai na ilusão quem quer. A maioria das pessoas gostam do auto-engano. Né? E o mercado nunca se enganou com isso. Por isso que pessoas como o pessoal do C6, né, a gente tem ano que vem a entrada de um novo presidente do Banco Central. Nós temos ainda uma das taxas mais elevadas do mundo, não somos mais a mais elevada de taxa de juros do mundo. A Rússia hoje elevou para 15% sua taxa, a taxa real provavelmente o Brasil é maior do que a Rússia, mas a taxa nominal a Rússia é maior, a Turquia é maior e outros lugares. Mas essa taxa não pode ser reduzida a toque de caixa, como gostaria o presidente da República e o governo, porque a condição internacional não permite e esses gastos, né, não admitiriam isso porque a gente teria o equilíbrio na inflação. Então, ou mexe na taxa de juro e a gente infla, como foi o que eu sugeri, ou faz corte e a alternativa terceira, que é sempre dolorosa politicamente, é aumentar imposto. Mas no mundo de política fiscal só existe uma combinação que envolve 3 variáveis.
Então, as análises combinatórias não são tão grandes assim. Ou você corta custo, ou corta um pouquinho e aceita que não vai baixar juro tão rápido, ou você descarta. Essa não vai acontecer. Não vai acontecer. Então o equilíbrio está em inflação. Então, ou arrecadação. Ou arrecadação. Quer dizer, eu vejo a possível combinação de, tá certo, pessoal, a gente vai mudar o presidente do Banco Central, a gente vai viver com a inflação de 4,5, talvez, está muito bom, e a gente vai aumentar, vai fazer aumento de carga tributária. Quer dizer, essa é a combinação preferida do governo atual. Pelo histórico a gente sabe. É a combinação perfeita para alimentar os anseios populistas, né? E populismo não é só virtude do governo atual. O governo anterior também fazia isso. Quer dizer, não existe um planejamento fiscal para o país do que a gente vai ser, quando a gente vai investir e ao longo do processo do nosso desenvolvimento, em 20 anos a gente vai atingir essas metas. Isso não aconteceu. E o Brasil não tem uma maturidade política para ter isso, como, por exemplo, o Chile teve, o Uruguai teve na América Latina.